encontrar aqui, não é? Pois é, que coisa boa, né? Mais um Bom, encontro mais um encontro, não é? dos nossos vários De encontros. vários encontros. Então, assim, né, eu queria falar para vocês que a Arlete é uma grande querida, é uma das deusidências aí que eu recebi na minha vida, lá na Newton Paiva. É, já me deu muito colo, né, amiga? A gente se dá Ah, muito eu também colo, né? E isso é muito importante, né? Ter amigos e bons amigos. Eu sou muito grata que eu tenho bons amigos e você é uma delas, né, minha querida? Você sabe disso, gente, não que é? coisa boa. Ô, gente, e também assim, né? Eu também, logicamente, eu acho que uma das grandes conquistas assim são as amizades na vida, né? E você tem sido uma amizade assim para os momentos de bons, para os momentos ruins, para os momentos que a gente precisa de apoio, para os momentos que a gente precisa de dar apoio. E estamos juntas de tudo quanto é Tamo maneira, né? junto, isso aí, não é? Isso, Então vamos falar um pouquinho do porquê desse nosso encontro, né, Arlete? isso. Eu tive a ideia de convidar a Arlete, porque a Arlete ela teve um papel muito importante no processo de escolha profissional do meu filho, do Rafael, e querendo ou não, né, no nosso processo também, porque nos dá um alento no coração, né, Arlete? Isso. E aí, na live passada que eu fiz com a Cris, nós falamos sobre os desafios da adolescência e a escolha profissional é uma delas. E foi bolando aí a live passada com a Cristiane Peretti. Quem quiser pode acessar lá no YouTube, seja no meu nome ou no dela. Me veio essa ideia, eu falei, não, vou chamar a Arlete, não é? Para a gente começar a trazer para os pais ou para os interessados informações sobre o que é uma orientação profissional ou vocacional também, né, Arlete? Isso, exatamente. Tem os dois nomes, né? Isso, e falar também que depois essa live ficará gravada lá no meu canal no YouTube. Então, Uhum. quem não puder ver hoje, depois quiser também indicar, estará lá, né? Para depois alguém quiser assistir novamente. Então é isso, te passo a palavra, querida amiga. Bom, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né, da gente estar discutindo um assunto que eu acho muito relevante, porque é um assunto que diz respeito a um momento de vida bastante definidor, né, em termos de desenvolvimento. Então, para mim, é um prazer estar aqui trocando ideia com você, né? Levando essas informações para as pessoas que quiserem assistir. E excelente, excelente ideia, excelente troca. E aí eu queria combinar com os nossos, com quem está nos assistindo, que nesses primeiros meia hora, nós vamos fazer o seguinte: eu vou deixar você falando, eu vou falar também. Boa noite, Eduardo. E aí depois nós vamos dar uma atenção aqui também para os comentários, caso esteja alguma pergunta para a gente responder, tá ok? Então, nós vamos focar mais aqui no nosso assunto, porque a gente também quer passar informação, né, Arlete, para as pessoas, não é isso que é o nosso objetivo. Então, assim, você quer começar lendo aquele texto? Quer que eu leia? Como você quer, amiga? Não, pode ler, Posso pode ler. ler? Então, tá. Então, a Arlete, ela selecionou aqui um trecho de um texto de um colunista, Cotardo Caligares, né, falando sobre a adolescência. Então, ele fala assim: aos poucos, os adultos verificam que essas crianças que estão se preparando já são um pouco crescidas, à força de esperar. Elas constituem uma nova mistura, inédita. Os adultos tentam mantê-las protegidas e felizes, assistidas, no mundo encantado da infância, sem obrigações e responsabilidades. Por outro lado, elas se parecem cada vez mais com os adultos, pelo tamanho, pela maturação de seus corpos e pelas exigências
de sua felicidade e de seus prazeres, que não são mais brinquedos e historinhas, mas, por exemplo, sexo e dinheiro. Segundo, eles vão aprendendo cada vez mais. O olhar dos adultos se desloca das crianças para os adolescentes, pois o espetáculo de sua felicidade é de fato mais gratificante. Se conseguirmos realizá-la, mantendo os adolescentes protegidos e responsáveis como as crianças, mas com exigências e voracidades de adultos, eles vão nos oferecer um show bem parecido com a felicidade que gostaríamos aqui e agora para nós. Muito lindo esse texto, não é? E aí, Alete, eu estava pensando esses dias, né, assim, da minha situação enquanto mãe. Eu já falei lá na outra live, eu tenho uma menina de 9 e um rapaz, né? O Rafael está com 20. E eu fiquei pensando assim, como era eu enquanto mãe com esse adolescente, hoje adulto jovem. E aí me veio a imagem daquela assim, de quando eu corri atrás da bicicleta, para ele aprender a andar de bicicleta, sabe? E agora ele já andando de bicicleta, né? Eu correndo do lado para dar uma sinalizada, para falar se precisar, estou aqui, com a aguinha, com o Nutri, enfim, não é? Então, acho assim que os pais dos adolescentes, a gente adolesce junto e é uma nova fase, porque é uma fase que a gente não mais carrega pela mão. Mas agora a gente carrega e passa sempre os olhos, observando as necessidades que eles vão nos apresentando, né? Exatamente. É um momento assim crucial da vida, né, Genilce? Porque assim, os pais, a gente acaba fazendo todo um percurso de apoio, de construir oportunidades para o desenvolvimento, né? Aí, quando chega na adolescência, é o momento em que eles efetivamente vão caminhar com as próprias Aham, vidas, construir aham. sua vida adulta e todas as possibilidades aí, né? Então, o lugar dos pais é um lugar realmente da gente falar assim, olha, eu já fiz um monte de coisa, a gente precisa deixar eles caminharem também, né? Andar de, Uhum. mas eles tendo a certeza de que a gente está ali correndo ladinho e disponível para tudo que precisar, inclusive se houver queda, né? Exatamente, porque haverão, né? Haverão. Com certeza, com Não tem certeza. como. Mas aí a gente tenta fazer a orientação profissional para amenizar um pouco o número de quedas, não é isso? Exatamente. Ou então tornar apenas pequenos tropeços, ou um caminhar mais tranquilo e seguro, né? O que a Exato, gente quiser fazer, a gente faz. exato. E aí, a gente conversando, né? Nós chegamos aí numa. Eu estava lendo Alice no País das Maravilhas. E eu vi duas passagens que me chamaram muita atenção. E uma delas é assim: ai, ai, como tudo está esquisito hoje, e ontem as coisas aconteciam exatamente como de costume. Será que fui trocada durante a noite? Deixe-me pensar. Eu era a mesma quando me levantei esta manhã? Tenho uma ligeira lembrança de que me senti um bocadinho diferente. Mas se não sou a mesma, a próxima pergunta é: afinal de contas, quem sou eu? Ah, este é um grande enigma. E E aí, esse enigma, ele se faz assim concretamente presente exatamente na orientação profissional. aham, aham, O adolescente, assim, ele se vê assim, igual a gente colocou como título da live, né? Quais são os grilos, né, que estão presentes na orientação profissional? Existe isso. um super grilo, digamos assim, que é eu preciso fazer a escolha certa, né? Uhum, E um dos aspectos dessa escolha certa, que a gente vai até discutir que certo é esse, né? aham,
É a questão da identidade, né? Que é uma pergunta: quem sou eu que daqui para frente vou assumir uma escolha de uma profissão e isso vai ser algo extremamente importante para a minha vida, né? Então, assim, é primeiro saber quem sou eu para depois escolher, digamos assim, né? Isso. E aí eu te contei, né, a história de uma cliente minha que eu fiz a orientação profissional dela na época. Hoje eu já não trabalho mais na Arlete, eu prefiro mandar para você as orientações profissionais. E eu lembro que a mãe me ligou, Genilce, eu acho que ela está com algum problema, porque a vida inteira ela falou que ia fazer medicina. E aí eu marquei com ela, ela falou, Genilce, eu entrei lá na grade curricular da UFMG, porque ela é assim, né? Essa menina. E ela falou assim, aí eu olhei, fui lendo o que, que eu ia fazer. Eu falei, meu Deus, medicina não cabe na minha vida, não, não consigo nem me imaginar fazendo metade dessas matérias. E aí ela também entrou numa desorganização interna, fazendo essa pergunta, quem sou eu? O que, que eu quero da minha vida? Vontade de sumir. Essa decisão é muito difícil. E nós fomos passo a passo, né? E hoje ela já está quase formando, felicíssima com a profissão que ela escolheu, não é? Que foi Relações Internacionais. Está no intercâmbio lá na Espanha. Então, assim, enfim, é justamente isso. Há uma desorganização que acontece com o jovem e com os pais também, né? Exatamente. Eu falo assim, na orientação profissional, a gente tem várias possibilidades de como a pessoa chega até ela, né? Uhum. E todas essas possibilidades, elas precisam ser olhadas com muito cuidado. Uhum. Essa situação em que a pessoa, a vida inteira, afirma que é uma profissão, né? Uhum. E às vezes de alguma situação do tipo, a criança gostava de cuidar do cachorrinho que ele tinha, então as pessoas falam assim, você vai ser veterinário. E isso vira uma crença que não necessariamente vai representar a pessoa lá na escolha profissional. Ou pode acontecer da pessoa ter uma vivência mais difícil, principalmente relacionada a adoecimento, ou da pessoa, ou do familiar, em que a pessoa pensa na profissão como sendo uma forma de reparação, né? Que isso tanto pode ser bom se a cabeça da pessoa estiver bem resolvida, como pode ser extremamente complicado, porque a pessoa vai ficar circulando naquilo ali e ela não vai conseguir se desenvolver na profissão, né? A gente vê experiências, né, superficiais, do tipo assim, a pessoa que não tem ideia do que ela pode escolher ou que vai escolher, ela fala assim, odontologia. Aí, por que odontologia? A pessoa fala assim, não, é porque esses dias eu fui na dentista, eu achei aquilo ali legal e eu acho que tem a ver. E só, né? Digamos assim, bastante superficial, né? Então, a gente tem muito o que explorar ainda. Exatamente. Né? E aí vem a minha história com o Rafael, né? Porque Rafael andava a cavalo com o pai, falava que primeiro ele ia ser engenheiro. Quando ele falou de ser engenheiro, meu coração até deu um alívio, né? Porque não era a profissão nem da mãe nem do pai. O pai médico, a mãe psicóloga. Aí tá, depois ele falou veterinária. Eu ficava observando, eu falei, ele ama andar a cavalo, mas na hora do vão ver lá que os veterinários estão auscultando o cavalo, vendo batimento cardíaco, resolvendo outras coisas, ele estava lá no churrasquinho, né? Então eu falei, não sei se é isso, não. Tá, aí de repente ele vira e fala assim, eu acho que eu quero fazer medicina. Aí eu falei, pronto. Aí eu gelei por dentro, né? Porque eu pensei assim, meu Deus, e se isso aí for uma ideia também que está sendo motivada pelas crenças familiares, porque eu venho de uma família que tem muitos médicos, não é? E aí também tem a questão do pai dele, como que vai ser isso? Aí, né, amiga, eu joguei a bola para você, porque nessa hora o adolescente não precisa de autonomia. Precisa, exatamente. Então não vai ser muita a voz da mãe e do pai, não, né? Então ele tem que ir para uma pessoa confiável que vai ajudá-lo aí nessa caminhada também. Não é isso? E o Rafa foi muito legal, assim, a orientação profissional dele, né? E ele me autorizou a falar isso aqui agora, que ele chegou para mim entre
as profissões que ele pensava em medicina, mas não era qualquer medicina, era psiquiatria, né? Aí eu, oh, Rafa, mas por quê? Ele virou para mim e falou assim: olha, a medicina atende meu pai. A psiquiatria tem a ver com psicologia, saúde mental, então tá tudo resolvido. E não, tipo assim, eu atendi os dois lados, né? Mas Ainda a bem que eu grande não soube disso na época, eu tinha infartado. não, você não soube disso. Aí a grande questão é, ele estava se atendendo, né? Então, uma das coisas que eu fiz com ele foi, realmente, medicina era uma das possibilidades, é ele ir lá conhecer outras atividades dentro da medicina. E aí foi muito legal que ele falou assim, ah, isso eu achei super legal, isso nada a ver e tal, e foi construindo um afunilamento aí. Aí E ele cismou que ia ser agrônomo, né? Depois agronomia, administração. exatamente. Aí eu falei assim, ó, você pode fazer administração hospitalar, se você quiser. E o legal, assim, que quando ele foi conhecer os cursos, né, faz a pessoa aproximar mais da realidade. Os cursos não, desculpa, a atuação profissional. Isso. Faz a pessoa aproximar mais da realidade da profissão. Isso sai do campo do ideal, do que eu acho que é assim, que muitas vezes é totalmente ilusório, né? Não diz da realidade. Sim. Então, essa aproximação é importante. E certamente, agora que ele já está fazendo faculdade, possivelmente, pela experiência dele, ele vai conhecer outras coisas. Sim. E que quando ele está no futuro, nem vai ser exatamente aquilo que ele pensou no início. E está certo, o processo Sim. é assim. Sim, porque uma das coisas que outro dia eu estava ouvindo o Cortella falar, ele falou justamente isso, que hoje o que é valorizado também são currículos flexíveis, não é? E aí assim, nós temos que ter mais de um conhecimento. Isso. Entendeu? E é onde que vai agregar a nossa vocação também, porque tem uma questão que é a profissão, a outra questão que é a vocação. Isso, exatamente. Um ponto central é a pessoa conseguir identificar aquilo que é coerente com ela, aquilo que realmente tem a ver com ela, né? Que faça sentido para a pessoa, né? Mas hoje em dia, para além dessa competência que é acadêmica, uma coisa extremamente importante é a sua flexibilidade, a sua capacidade de solucionar problemas. E muitas vezes é muito mais, por exemplo, igual a gente trabalha tanto com habilidade socioemocional. Isso. É muito mais você saber gerenciar situações para trazer resoluções que sejam boas, razoáveis, ponderadas, do que a parte acadêmica em si. Sim. Né? E aí o que você colocou, que eu achei muito interessante, é a pouca experiência de vida que eles têm. Isso. O que acontece com o adolescente? Eu falo assim, que de certa forma é meio injusto a gente ter que escolher aos 18 anos, aos 17 anos, aos 19 anos. Por quê? Né? Olha bem, é uma escolha que o adolescente entende que é para o resto da vida, né? A gente pode até discutir que o resto da vida é esse. No momento em que ele não se conhece direito ainda, porque o campo de experiência dele é bastante restrito ainda. Isso mesmo. Ele estava na infância, ele não explorou o mundo ainda direito, apesar dele até acreditar que ele se conhece, porque por uma questão de construção de identidade, a gente precisa ter crenças de que a gente se conhece. Sim, né? sim. Mas a experiência dele de vida não é tão grande. Então, é uma coisa meio que tiro no escuro, digamos assim, né? O que é bastante difícil. E fora que a ciência tem mostrado também que essa maduração
né, da capacidade de escolha, da tomada de decisão, ela ainda está acontecendo aos 18 anos, ela vai ter assim, um platô lá pelos 24, 25 anos. Então, realmente é um momento assim, que é um momento bonito, mas é um momento que é Uhum. também bastante doloroso, né? Aham. É difícil. E essa coisa de que praticamente é a primeira escolha autônoma da pessoa, Exato. E né? autônoma entre aspas. Porque Isso. vai ter interferência familiar, vai ter essas interferências de querer, eu quero agradar alguém. Tem a Uhum. questão também que você trouxe, que eu achei fantástica, né, Arlete, que é a projeção em professores. Isso. A outra também, que é a identificação com amigos. E Isso. aí eu tenho uma história ótima, né? De um rapaz que os pais vieram me procurar, que ele tinha escolhido fazer engenharia. Aí ele estava lá, abandonou o curso no meio do semestre. Ele estava num quadro de tristeza muito grande, quase uma depressão. E aí eu também, na época, eu fiz a orientação profissional dele, deu música, né? E eu falei, meu Oh, Deus, música do engenheiro para música, como é que vai ser isso? Demos a devolução junto para os pais, graças a Deus a família abraçou e falou, agora tem a ver com ele, não é? E que hoje bom. já tá um músico aí, né? Já formou, já tá músico. Então, assim, e a libertação que ele teve quando ele descobriu isso. E aí eu perguntei para ele, mas por que você escolheu é, engenharia? E aí ele falou para mim, porque eu gostava de matemática. E aí todos os meus amigos foram fazer engenharia, eu fui também fiz. Exatamente. Na verdade, é o seguinte, exatamente pelo baixo autoconhecimento, a Aham, pessoa ela quer explorar em alguma coisa. E uhum, esse alguma coisa são três. Projeção em professores, que acaba sendo modelos, né? uhum, Amigos, tipo assim, aquela coisa de adolescência, do grupo e da identificação do grupo. Então, se as pessoas fazem, eu também vou fazer, já que eu não tenho nenhuma outra ideia. E o aham, grupo familiar também, que, na verdade, o grupo familiar ele costuma ter maior peso aí na escolha, né? sim. Mas eu vou te contar uma experiência contrária a essa. Ah, Uma experiência contrária a essa que me marcou muito quando eu dava aula lá na Newton. hum, Tinha um rapaz que era aluno do curso de psicologia e esse rapaz ele só andava com um livro de filosofia debaixo do braço. ah, Tudo bem que psicologia tem filosofia, mas nem tanto. E aham. eu vi aquele livro de filosofia grudado nele, literalmente um dia, minha curiosidade, meu bocão, não me permitiu ficar calada. E aí eu perguntei assim, ó, fulano, me explica isso, como que é isso que eu te vejo tanto com livro de filosofia? Aí ele virou para mim e falou assim, ó, Arlete, é o seguinte, eu sou apaixonado por filosofia, mas meu pai acha que é um curso bobo e que ele pagaria psicologia, mas eu não pagaria filosofia e eu não tenho autonomia financeira. Então, eu estou fazendo psicologia para entregar o diploma para ele, como a gente vê muitas vezes, né? E Muitas e assim, muitas. é uma Não, situação muito dolorosa para a pessoa, ela ter que abrir muito. mão dela mesma para atender o que a família espera dela, né? É, exatamente. E aí é triste porque você coloca uma bola de ferro atada ao pé do seu filho. É engraçado, né? Porque você quer que seu filho voe, bate asas, cresça, mas você vai lá e ó, ata o pé dele em algo que puxa ele para trás em vez de dar asas para ele. É podar É, a asa, né? A gente pode, isso é podar, não é? é. E não só as asas é, da busca, do trabalho profissional mesmo, do estudar, mas também da criatividade. É. Porque a pessoa começa com auto boicote, começa a procrastinar, e aí ela começa a achar que ela é uma incompetente, que ela não vai agradar. Então ela entra para um quadro depressivo, nós já vimos isso várias vezes, não é?
Então, assim, é exatamente isso que você está falando. E o que isso tem a ver? Com uma incongruência. Isso. E é invalidante da pessoa também, né? Porque, Sim, assim, uma das necessidades que o ser humano tem é de validação, né? sim, Se os pais fazem isso, eles estão fazendo isso, assim, eles vão se sentir, de certa maneira, mais confortáveis, porque eles acreditam que eles sabem o que é melhor para o filho, né? E que eles acreditam que seja aquilo ali, e eles fazem essa escolha pelo filho, né? Mas é invalidante para a pessoa, porque, inclusive, igual você está falando, a pessoa não vai ter alegria em estudar, ela não vai ter prazer em estudar, ela vai arrastar essa história aí com muito sofrimento. E muitas vezes vai ser perda de tempo. Eu vou falar por quê? Porque quando a pessoa, a ciência mostra isso com muita exatidão, quando a pessoa escolhe um curso que tem a ver com ela, a tendência dela é de gostar tanto de estudar que ela vai querer estudar mais. Isso, uhum, inclusive, vai afetar positivamente o desempenho dela, acadêmico, e vai afetar positivamente a carreira profissional. Então, sim. assim, é muito melhor. Ao passo que, se houver essa imposição, eu vou chamar de imposição entre aspas, né? O que que vai acontecer com essa pessoa? Pode ser que isso seja uma situação em que a pessoa tenha que dar um passo atrás. Ela vai até fazer, mas não vai se sentir realizada e muitas vezes ela vai ter que voltar lá atrás e refazer um percurso, né? Sim, e muitas vezes na vida profissional ela não vai, ela vai ter muitos dissabores, porque ela Isso. não vai se realizando ali. E aí, eu peguei um outro pedacinho aqui da Alice, que ela fala assim, que a Alice tinha caído no buraco, né? Então ela fala assim: não vai adiantar nada eles encostarem suas cabeças no chão e pedirem: volte para cá, querida, fazendo referência aos pais, né? Vou simplesmente olhar para cima e dizer: então, quem sou eu? Primeiro me digam, aí se eu gostar de ser essa pessoa, eu subo. Se não, fico aqui embaixo até ser alguma outra pessoa. Ai, mas ai, ai, exclamou Alice numa súbita explosão de lágrimas. Queria muito que encostassem a cabeça no chão. Estou tão cansada de ficar assim sozinha aqui. Pois é, Que a gente. validação familiar. Isso. E esse encontro, ele só se dá com a própria pessoa. Ele não é externo, ele é interno, Sim, né? Então é um momento em que a pessoa tem que buscar se enxergar, se compreender, ter compaixão consigo, né? Isso é descobrir, muito importante. descobrir o que gosta, o que não gosta, o que é dela, o que é dos pais que é herdado, não é? Isso. E aí tem uma outra passagem que a Alice encontra com o gato. E o gato pergunta para ela, né? Ela pergunta para onde quer dar o caminho, o gato pergunta para onde ela quer ir, e ela fala que não sabia. E aí o gato diz: para quem não sabe onde ir, qualquer lugar serve. Exatamente, né? E aí? Mas esse qualquer lugar muitas vezes não chega a lugar nenhum, né? Exato, não é? E O é que é onde a gente triste, depara com a questão da orientação profissional, porque eu gostaria até que você falasse um pouquinho disso, né, Arlete? A orientação profissional, ela vai dizer para a pessoa, é esse caminho? ixi, a orientação profissional, ela mais ilumina o caminho do que ela vai falar assim, é isso, né? Não é meta da orientação profissional você chegar no final e falar assim, oh, essa profissão aqui, pronto, acabou e nós estamos resolvidos e fechou, né? Não, primeiro porque é processo, né? Isso, Então, eu isso. entendo que é o processo de vida da pessoa e que naquele momento ela irá fazer uma escolha, né?
e que tá tudo bem a escolha que ela fizer a partir de alguns pilares que a gente vai trabalhar ali, né? Que Aham, basicamente vai aham, ser o autoconhecimento, né? Tipo assim, aham, quais são as características de personalidade, as habilidades, as preferências da pessoa, as vivências da pessoa. Eu, por exemplo, uma vez eu fiz uma orientação profissional de um rapaz em que ele, assim, ele gostava tanto de coisa relacionada à engenharia, que na infância dele, na casa dele, com o avô dele, olha que delícia, ele tinha uma mini oficina, né? aham, E a mãe dele, por exemplo, no serviço dela estragava uma impressora e ela levava aquilo para lá para ele brincar. E ele contou assim: Arlete, você não tem ideia da felicidade o dia que aham, eu consegui fazer ligar uma impressora estragada. aham, Então, assim, essas vivências são muito legais também, né? aham. Então, seria o autoconhecimento, preferências, habilidades, né? Hoje, Nilson, uma coisa assim muito importante para o adolescente é ter oportunidade de experimentar as coisas, né? De ter vivências efetivamente com coisas que interessam, com esporte, fazer cursos, né? Pode ser curso, assim, digamos assim, de 6 meses, né? Mas Aham, a pessoa tem que aproximar daquilo ali, né? Sair sim, do campo da ideia e ir para a execução, efetivamente, sim. para identificar se é difícil, se é fácil, se eu gosto, se eu não gosto. Mas E por aí, aí. Arlete, uma coisa que eu percebo também é o papel dos pais. Porque a Isso. gente já tem que, desde cedo, começar a ir fazendo essas perguntas. O que que você pensa em ser? De que você gosta? Não é? A gente ir plantando essas ideias, porque famílias também que viram para o filho o tempo inteiro e falam, não, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. E hora nenhuma criam critérios com os filhos, né? Vamos pensar, vamos botar que profissão você conhece. Mas você acha que isso aqui tem a ver com você? Ah, eu acho que não. Ou seja, brincar, fazer essas brincadeiras, não é? Sobre o que que gostaria de ser, entendeu? Porque aí o menino vai criando uma maturidade de começar a ampliar o olhar ao redor. E eu trabalhava muito isso quando eu fazia, faço ainda, né? O genograma profissional, para ver Uhum. as profissões e o que que você herdou no seu jeito de ser, o que que você herdou para chegar na sua profissão, não É, é? qual que é a sua história e seu legado, né? Para Sim, aquela profissão ali que você está escolhendo, né? exatamente. Isso é extremamente importante. O que que acontece? Quando os pais eles deixam totalmente na mão do adolescente a escolha, tipo assim, eu não interfiro em nada, é uma escolha Aham, totalmente sua, isso costuma ser muito angustiante, porque o sim, adolescente ele fica sem parâmetro, e isso aumenta a responsabilidade dele pela escolha, tipo assim, e aí aumenta a ideia, e se eu escolher errado? sim, Né? sim. Isso fica muito pesado para ele nesse momento, E né? nesse momento, isso aí tá difícil também para os pais, né, Arlete? Porque tem surgido novas profissões que nem os pais têm conhecimento, né? É, na verdade, assim, a gente tem, na história das profissões no Brasil, a gente pode considerar que a gente tem basicamente 3 etapas e a gente está entrando numa quarta, né? Que é aquela etapa mais antiga e tradicional de medicina, engenharia e direito. Depois, com a industrialização do Brasil, surgem várias profissões, inclusive a nossa psicologia, né? E essas profissões vão se solidificando, solidificando. Com a informatização, a prestação de serviço e as profissões que dependem mais da informática, elas passam a ficar mais proeminentes, né? E agora, sim, ao que parece, nós estamos entrando numa quarta fase, né? Que essa pandemia anunciou para a gente aí, né? Como que a gente vai ser em termos de profissão daqui para frente, né? Quer dizer, se antes era difícil a gente prever o caminho das profissões, agora está mais difícil ainda, né? Porque essas mudanças que estão ocorrendo, elas vão ter um impacto intenso
nas profissões, certamente. Aham, aham. E aí, eu lembrei também de um filme, aquele Invasões Bárbaras. Não sei se você já Não assistiu, quem não conheço, assistiu, não. assista. E esse Invasões Bárbaras era a história de um pai que estava numa fase terminal de câncer e ele havia rompido relação com o filho, porque ele era da cátedra, né? Ele era um pai, ele era professor, eu não lembro se era filosofia, ele já era um doutor, assim, e ele queria que o filho seguisse essa linha, e aí o filho começa a trabalhar com games. Esse filho deve Uhum. ter uns 15 anos ou mais, né? E o filho estava trabalhando com construção de jogos, de games. O pai falava que aquilo ali não ia dar nunca em nada, não ia levá-lo para nada. E aí o Uhum. filho, não aguentando aquilo, ele opta por seguir aquilo que ele queria. Ele tem um rompimento, ele se afasta do pai. Mas quando o pai adoece, ele volta para cuidar dele e ele estava. E aí acontece, o pai sem condições de pagar um profissional, todo um tratamento particular lá no país deles, né? E aí o filho, e aí uma hora o pai vira e fala assim, e o filho toda hora no celular e resolvendo mil problemas, que já tinha uma empresa. E o pai fala assim, esse negocinho que você fez deu dinheiro? Aí ele falou, sim, meu pai. Ele falou assim, isso não é uma profissão. Ele falou assim, pode não ser, mas é o que está pagando o seu tratamento. Seja grata a ela. Olha para você ver. Eu acho que é um ótimo exemplo, né? Porque muitas vezes esses valores que a pessoa tem, eles pesam na hora da escolha profissional. Por quê? Os pais, eles têm uma referência, que é uma Sim, referência do mundo tradicional do trabalho, muitas vezes de antes da informatização. sim, E aí, se você pega um adolescente hoje para fazer uma escolha profissional, o universo dele é completamente diferente, né? sim, O que ele vivenciou e as possibilidades para ele são completamente diferentes, né? Então, esse choque, ele pode acontecer. Só que o choque, ele não pode gerar ruptura, sim, né? O choque ele tem que ser um espaço de negociação e de diálogo, de um sim. apresentar o universo para o outro, né? Para a gente chegar num lugar razoável e possível para as pessoas, Sim, e o filme né? é lindo, porque depois eles fecham isso aí, né? A morte teve que acontecer para que eles se reencontrassem e que o pai reconhecesse, porque o filho precisa de reconhecimento e de se sentir pertencente, né, Arlete? Que isso aí são duas necessidades básicas humanas, Uhum, não é? exatamente. Mas aí a gente tem que pensar também, né, Gê? Eu acho que nessa hora vale muito a empatia. É Sim, compreender esse lugar do pai e compreender o lugar do filho sim, também, sim. né? E Eu é acho que nessa hora e nessa hora que o nosso trabalho é lindo, porque é o momento em que a gente quebra muros e constrói pontes. é, por exemplo, aquela situação em que a gente trabalhou junto, uma orientação profissional, que foi exatamente uma escolha por games, né? A Exatamente. gente criou ponto ali, né? Que não Super sabia se era direito, né? E meus pais não vão agradar dessa escolha, e no final era aquilo ali mesmo, não é? E tá e lá. criou uma possibilidade de caminhar. Sim, sim, com certeza, com certeza. E E aí, aí, uma das coisas que eu acho fantástica também dentro da orientação profissional essa instrução, como você fala, a gente acaba mostrando para o jovem as habilidades que ele tem, de repente vocações, aí a gente bota um funil, né? Todas as isso. profissões caem ali, algumas são totalmente descartadas e ficam aquelas que são possíveis, e das que são possíveis se tira algumas que são aquelas que talvez que o coração bate mais forte. E aí eu É, lembro do Rafael que o que foi crucial foi quando ele acompanhou profissionais das áreas. E aí ele foi passar um dia no hospital, né, com o pai dele. E aí ele falou assim, mãe, é medicina mesmo. Eu falei, por quê, meu filho? Porque na hora que eu entrei na sala de cirurgia, mãe,
e que eu vi todo o procedimento, meu coração bateu, eu senti a adrenalina subindo, né? Aí eu falei, agora o negócio bateu, não é? Isso mesmo. Não E não é é? bonito isso? É lindo, né? É Até o maravilhoso. cheiro do hospital foi gostoso. Ai, meu Deus do céu! Eu tô no meu lugar, né? Até aquele lugar sem janela é fantástico. Falei, meu Deus do céu! Não, é tudo bem, gosto é gosto, né? Pertencimento, né, Genilce? Pertencimento. Exatamente. Isso é importantíssimo para a gente. Exatamente. E outra coisa também é quando os jovens amadurecem e entram nas faculdades e começam a ler a grade curricular dos cursos que foram selecionados para eles, né, Arlete? Geralmente a gente faz isso na orientação profissional, né? É Isso, uma das isso. etapas da orientação profissional, essa exploração, além das características individuais, a exploração das Aham. características dos cursos e do mercado de trabalho. Porque quando a pessoa começa a explorar mais isso, ele vai ver o que faz sentido para ele e o que não faz, igual essa moça que você falou da medicina, que ela falou assim, Deus que me livre, quero isso não, né? Então, Exatamente. porque na verdade é o seguinte, é sair de uma coisa muitas vezes extremamente vaga, né? Ou às vezes nenhuma ideia, porque às vezes a pessoa fala assim, ó, eu tenho que escolher, Sim. né? Eu não tenho mais nada além do eu tenho que escolher, né? Para a Aham. gente aproximar mais e ter, de preferência até ter vivências dentro daquele curso. Tipo assim, Aham. eu vou no hospital, eu vou no curso, na faculdade, as faculdades hoje elas oferecem muito, além de feiras, visitas também guiadas, digamos assim, para conhecer laboratórios, né? Sim. Clínicas, essas coisas assim. Todas Então, elas, né? A Federal está fazendo, a PUC faz, né, Arlete? É muito isso legal. que a pessoa ela consiga sentir um pouco mais esse ambiente e ver se isso faz sentido para ela. E também, Genilson, uma coisa importante também é entender que não é porque você está escolhendo um curso que fechou o mundo. Ah, Não, é uhum. uma porta de entrada. A porta de Agora, entrada. se você de fato se identificar, perfeito, maravilhoso, mas se você também pode não se identificar, isso não é nenhum crime, né? Aham, Nós aham. temos uma vida pela frente, a gente pode redimensionar, a gente pode caminhar por outros caminhos. Quem disse que é obrigada a alguma coisa? Né? Exatamente. Tem até aqui uma pessoa falando que lá em São Paulo tem uma feira profissional, que é bem legal, porque aí os jovens ou as pessoas frequentam para ampliar esse conhecimento, né? E aí, quando você fala disso, me vem bem essa questão aí que é da flexibilidade, desse potencial de adaptação ao novo, não é? E isso tudo encaixa dentro dos paradigmas, dos novos paradigmas da ciência, que são a imprevisibilidade, né? Uhum. As possibilidades e a flexibilidade. Exatamente. Na verdade, né, amiga, no consultório o que a gente mais faz é trabalhar com isso, né? Exatamente. Muito legal a gente entender por que isso acontece. À medida que a gente vai ter nas vivências, a gente vai criando padrões, vai criando regrinhas, e a gente acredita que o mundo funciona daquela maneira. Mas O não é coronavírus veio para provar a assim, não. imprevisibilidade. E olha o que Exatamente. aconteceu. Hoje eu estava dando supervisão, né? E aí a pessoa virou para mim e falou: Tá. e aí Voltou.
ele falando, né, que ele trabalhava com uma empresa de turismo que era familiar. Ele tinha feito outras formações, né, em gerenciamento, enfim. E aí tinha empresa de turismo e ele vendeu essa empresa quando ele tomou a decisão que era psicologia mesmo na vida dele, fez o curso. Todo mundo na época falou: seu louco, você vai abandonar o certo e vai enveredar por um incerto. E hoje ele está assim, muito realizado profissionalmente, numa outra cidade, próximo de Belo Horizonte, que o sonho dele também era ir para o interior. E aí ele falou: Genilce, olha que volta que o mundo deu. Quando eu ia imaginar que isso pudesse acontecer? E agora eles estão olhando para mim falando assim, cara, né? Psicologia, uhul. Aí agora eles falam que é sorte, né, Genilce? Mas de sorte não tem nada. A gente é que sabe como que foi esse processo, entendeu? Isso. Então, nós temos que ter, sim, essa visão flexível, não é? Para encarar o que vem, para ter competências de inovações. Na verdade, a gente costuma ter medo do novo, ter medo de desconhecido, né? Achar Sim, mais confortável fazer aquilo que é familiar, né? sim, E que eu já estou acostumada, habituada. Então, muitas vezes, Genilce, assim, requer uma certa coragem, requer uma certa, não, requer muita coragem para fazer mudanças, né? Para a gente construir um caminho que tem mais a ver com a gente, que seja mais coerente com a gente e se sentir confortável nisso, porque assim, muitas vezes a pessoa ela vai ter ansiedade exatamente porque ela está fazendo algo que não é coerente com o desejo dela, sim, né? Então, consequentemente, aquilo ali vai ser muito ruim. Aí eu não vou querer fazer, eu vou procrastinar e vai virar aquela confusão. Quando você está feliz com aquilo que você está fazendo e que tem a ver com você, que é o caso desse rapaz, a coisa tende a deslanchar, né? sim, sim, Por isso, sim. né? E Mas no mesmo assim, foi feito um período de transição, porque eu ficava assim com ele, calma, ainda não é a hora, espera você dar uma estabilizada, né? Assim, estabilizado que eu estou falando a nível de conhecimento, de adquirir a competência profissional mesmo. E aí foi, até que chegou a hora que ele conseguiu, não é, fazer todo esse movimento mesmo e tomar as decisões na vida dele e até na identidade dele profissional dentro da própria psicologia. Porque uhum. um profissional também, dentro da sua própria profissão, ele vai desenvolver a sua própria identidade profissional. Sim, a gente vai, na verdade, direcionando para determinadas coisas dentro da profissão. E isso é uma coisa legal também, quando a gente pensa na escolha profissional, quer seja para graduação, quer seja para Uhum, tecnólogo, né? uhum, É importante a gente pensar que hoje, antigamente você falava assim, ah, a pessoa tem uma pós-graduação, você até, né, falava assim, nossa, que coisa do outro uhum, mundo. Hoje em dia, pós-graduação, ela tem um outro sentido. Qual que é? De repente, tem alguma coisa dentro daquelas características daquela profissão ali que me interessa mais. uhum. Então, eu vou especificar nisso e aí eu vou ficar mais satisfeita ainda, né? Eu vou sair de algo que é mais geral. Por exemplo, vamos pensar no curso de psicologia, só como sendo um exemplo nosso mesmo, né? A psicologia ela tem várias frentes de trabalho, né? Tem Sim, aquela pessoa que vai gostar de gestão, tem o que vai gostar de clínica, tem o que vai gostar de neuropsicologia, tem o que vai gostar de psicologia escolar e por aí vai, mas na graduação ele vai estar exposto a isso tudo, né? E é sim, importante ter um sim. currículo generalista. Mas depois ele vai percebendo, desculpa, aquilo que ele mais gosta e se identifica, e ele vai fazendo escolhas que vão fazer sentido para o desenvolvimento profissional da pessoa, né? E Exato. aí, Exato, é por isso que eu tenho você na minha vida, porque aí eu preferi delegar para você a orientação profissional dos clientes, não é? pois é, e você acha que eu não me sinto privilegiada de E uma como que pessoa é bom, né, amiga? Porque assim, confiar em mim? é. E como que a gente amplia a visão? Porque sai só daquele psicólogo que está fazendo um trabalho de processo, né, longitudinal ali na vida dele,
e aí vai para um outro profissional, onde ele faz a orientação profissional, volta, né, para terapia, ou às vezes faz elas mais ou menos paralelas. Nós temos aí um combinado, que eu dou uma paradinha aqui para o cliente estar aí mais focado nessa orientação profissional. E quando ele volta, aí nós vamos discutir os bastidores, né? E aí nós duas vamos construindo uma visão mais ampla, que não é essa visão só do meu olhar ou só do seu olhar, mas uma visão mais ampla sobre aquele indivíduo e quanta coisa a gente descobre, não é? E quantas hipóteses também a gente confirma como hipótese importante para seguir no processo terapêutico. E ao contrário também, né, Gê? Porque, assim, mesmo que a orientação profissional, a meta vai ser o foco aí na escolha profissional, Sim. mas quando a gente faz essa troca com o psicólogo clínico que está trabalhando com esse paciente, a gente vai saber mais dessa história com um olhar que é para além do paciente, em que vai complementar, e isso acaba trazendo uma riqueza muito grande e ajudando quem está fazendo a orientação profissional a ter uma visão mais ampla também, considerar determinadas coisas que, às vezes, você pode pensar assim, nossa, como que é isso? Vou dar um exemplo. Eu já fiz uma orientação profissional uma vez em que, mesmo que a escolha profissional fosse importante, mas tinha questões associadas a dificuldades, patologias, realidade socioeconômica e tal, que isso ficou tão importante quanto a profissão em si. Então, a escolha profissional, ela acabou sendo uma ponderação desses diversos aspectos aí, pensando assim, qual solução é possível dentro desse conjunto de realidades aí, de contingências, dessa né? pessoa. Da vida dessa pessoa, dessa família, da realidade atual, que vai dando oportunidades para uma coisa, limitando em outras coisas, né? Então, assim, como que a gente pode tirar uma resultante disso aqui que seja razoável? E é interessante porque, assim, muitas pessoas têm ideia de que psicologia é assim, né? Você entra lá, fala o que você quer e você vai caminhando por onde você quer, e o nosso trabalho não é assim, né, Arlete? A gente trabalha construindo hipóteses, selecionando com a pessoa por onde ela quer caminhar, o que é mais importante naquele momento de ser trabalhado, onde está tendo mais prejuízo na vida dela. E também trabalhar as potencialidades delas, as competências, porque muitas pessoas, a autoestima não está legal e ela não vê suas competências e suas potencialidades, não é? Então, nós vamos abrindo picadas, vamos falar assim, na mata, não é? Nós vamos abrindo pequenas, como é que fala? Trilhas, para a gente conseguir chegar lá no objetivo, lá no final, não é? Que é nesse reencontro da pessoa consigo mesma. Isso, né? Não é? E assim, eu acho tão lindo, né? E eu falo que é isso que me encanta na psicologia, é quando a gente começar a colher os resultados disso, a gente começar a ver que a pessoa está tendo recursos para andar, isso, né? Ampliar as possibilidades da vida dela e pensar também que uma coisa muitas vezes que a gente não enxerga muito, se a gente não for cuidadoso assim com o olhar da gente, é enxergar que tem pequenas potencialidades que às vezes pode parecer uma coisa secundária, mas aquilo ali é exatamente o recurso que a gente precisa para ajudar essa pessoa. Pegar isso e fazer a possibilidade. Sim. Amiga, você quer falar mais uma coisa? Porque eu quero agradecer quem está aqui, quem acompanhou a gente. Se quiserem fazer alguma pergunta, a hora é agora, não é? Os comentários nem nada, não. Eu não sei, que eu não entendo muito aqui do Instagram. Pois é, o meu tá picando, senhora, que eu não estou vendo o comentário inteiro. Mas as pessoas têm reforçado o que a gente tem dito. E aí eu copiei o nome de algumas, se eu conseguir pegar aqui. Então, Ellen, Luciana, Letícia, Cristiane, Eduardo, Mércia, Ariane, Adriane,
Antônio César, Alisson, Neia, Alexandra, Saulo, Michele, Adrianas, que apareceram várias Adrianas, Daniel, Simone, Marisa, José Newton, Cecília Caran, Rose, Patrícia, ou seja, um beijo para todos. Delana, querida, um beijo para todos, né? Que bom que participaram e eu espero que a gente possa ter aí clareado um pouquinho o que é orientação profissional, que agora deixou de ser um bicho de sete cabeças. Exatamente. Lógico que eu quero agradecer, eu acho que se a gente conseguir tocar em alguém, né, eu acho que é muito legal, né, e esse tantão de pessoa é mais legal ainda, né? Uhum. De qualquer maneira, Gê, assim, eu penso assim que eu acho que o importante na orientação profissional é a gente apoiar, é a gente escutar as necessidades do adolescente e dos pais, a gente construir um espaço de diálogo e a pessoa entender que a escolha, ela não tem a obrigação de ser a escolha mais definitiva no mundo. Ela tem que ser uma escolha que faça sentido naquele momento e naquela etapa da vida da pessoa. Isso é que é importante, para a pessoa sentir essa segurança. E, né? Inclusive, tem muitas pessoas já com tempo de carreira que estão querendo mudar de carreira e que aí elas voltam, né, para buscar orientação, aconselhamento, redescobrir essas potencialidades para elas fazerem uma nova carreira, né, Arlete? E isso costuma ser maravilhoso. Nós tivemos vários alunos, não foi, lá na Newton? Isso. Não era? Isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Era muito gostoso. A pessoa começa o curso e larga porque acha assim, não tem nada a ver comigo. Tem aquela pessoa que larga no último período do curso, que você fala assim, como assim? Mas eu vou largar porque eu não dou conta, não é isso que eu quero para mim. Tem a pessoa que já está lá na profissão, que chega uma altura, ela fala assim, o que é que eu estou fazendo aqui com esse negócio? Deixa eu pensar numa coisa que seja mais bacana para mim, mais coerente comigo. Tem de tudo, em qualquer momento da vida. Isso aí. Não é? E aí tem perguntar aqui, Arlete, sobre genoprofissiograma. Então, é um genograma, só que ele é voltado para a profissão. O que é isso? É como que é a configuração da família em termos de profissão, de gerações e por aí vai. E aí fica informação sobre onde achar, onde ler sobre isso. Eu trabalhei sobre isso no livro mesmo da Mônica McGoldrick, falando sobre... que não é o que você conheceu, não, mas que é da sistêmica, né? Só ali já a neuropsicologia, a TCC. Aí tem algum que fala específico? Gê, eu não sei te dizer nesse momento, assim, uma fonte certinha. Se a pessoa quiser entrar em contato depois, eu posso procurar, assim, mais especificamente uma fonte, né? Mas a importância disso é basicamente o seguinte, que essa configuração familiar, né, chega até a pessoa, né? E essa pessoa, ela pode, muitas vezes, se ver meio que obrigada a seguir uma profissão que é tradicional na família, ou é aquela família que dá espaço para uma diversidade de profissões, ou então ela se sente o peixe fora d'água porque ela gosta, vamos supor, eu acho que arte aparece muito isso, né? Porque muitas vezes tem aquelas profissões tradicionais, a pessoa gosta de arte, e aí como que vai ser isso agora, né? Nesse contexto aí, e isso por aí vai. Amiga, nós estamos na reta final aqui.